Pois então, estamos começando a transmissão aqui. Vamos lá. Vamos ajeitar os primeiros movimentos da transmissão e estamos dizendo um oi para os irmãos que estão acessando via site. Vamos ver como é que está aqui. Ok, tá bom. Amados irmãos, estamos dando esses primeiros movimentos aqui em ajeitar a transmissão, em abrir as nossas janelas tecnológicas, nosso coração, nossos portais eternos, para que entre o Rei da Glória, né? Para que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Olá, irmã Letícia, irmão querido André, irmã Letícia querida e também Samira. Eis aqui o vovô. Estamos aqui, né? Mais um pouquinho juntos, começando essa transmissão, dia 27 de maio. Lá está a irmã Nancy também acessando para conferir tudo. Dia 27 de maio, domingo, a partir de Florianópolis, aqui da nossa casa. Saudamos com muita alegria no coração, muita gratidão no coração, todos os amados irmãos, irmão Benhur, os irmãos que estão acessando, nós juntos nessa caminhada, né, nesse último dia da glória de Deus sendo manifesta na ação que Ele está fazendo e operando nesse último dia. Saudamos os irmãos que estão acessando via Facebook, também os amados irmãos que estão acessando de todos os lugares, em outras cidades, outros países, mas estão aí no coração, abertos para o Senhor. Nós sabemos dessa santa comunhão que nos envolve, né? Olá, irmã Idamara, irmãos que estão acessando pelo site e Eclesia Nascente de Cristo, Coinonias ao vivo, amado irmão Nalder, todos nós que nos reunimos em torno da mesa do Senhor, numa coinonia, numa familiaridade, numa reunião específica do reino de Deus, como povo, como família, como gentes de Deus, como corpo de Cristo. Irmã Sirema, né? Nós sabemos que há uma ação da parte de Deus por causa do testemunho que Ele dá. Boa noite, querido irmão Benhur. Boa noite. Nós estamos juntos, começando assim a chegar. A paz, irmã Sirema também. Nós estamos nos achegando juntos diante do Senhor, diante desse momento de coinonia, né? Essa coinonia, essa familiaridade, né? Essa expressão do corpo de Cristo. Olá, mãe! Né? Estamos aqui juntos, né? Celebrando diante de Deus o caminhar da história. Irmã Sônia também, Deus abençoe
Eu vou mencionando alguns nomes, porque aqui no Facebook dá para fazer isso, né? Ali pelo site eu não consigo, viu, irmãos? Eu não consigo, não dá para ver. Mas eu sei que os irmãos também estão acessando de lugares, né? Como diz Paulo em 1 Coríntios, o alcance do Senhor é para com todos aqueles que em todos os lugares, 1 Coríntios 1, 2 e 3. Irmã Heloísa, olá. Né? Todos aqueles que, em nome do Senhor, nele percorremos esse milênio. Irmão Danilo, Deus abençoe. Chegaram bem, né? De volta em casa. Nós pedimos a Deus que nos abençoe, irmãos. Pedimos, irmão Daniel também, Daniel Antoniassi, sempre temos lembrado dos irmãos todos em oração, e sei que os irmãos também exercem ministerialmente a missão que nos foi outorgada por Deus, queridos irmãos, para percorrermos esse último dia. Irmão Daniel Lourenço, Catiane, Samuel, Miguel, né, todos vocês chegaram bem, amém, irmão Danilo, graças a Deus, né? Depois daqueles momentos preciosos lá, louvado seja o Senhor, é verdade. E olha, queridos, o Senhor tem nos conduzido nesse último dia, né? A paz, sim, essa paz, como Jesus disse, que Ele não a dá como o mundo a dá, né? O mundo não tem noção do que significa essa paz de Cristo, né? Não tem noção. Jesus disse, não a dou como o mundo a dá, né? Rafael Moreira, Deus te abençoe. Então é uma maneira absolutamente peculiar, essa Irene, esse Shalom, esse estado de estar em Cristo. A paz de Cristo, irmãos, é estar em Cristo. A paz de Cristo é Cristo em nós. A paz de Cristo é Cristo em nós. Todo o Shalom do Antigo Testamento é profético e está anunciando o dia em que o Shalom de Deus, o próprio Deus, estaria dentro do coração das pessoas. Então se cumpre o Shalom na pessoa de Jesus. Irmã Catiane, também, Deus abençoe todos. Amados irmãos, nós queremos muito que Deus nos abençoe. Aqui estou em nome de Jesus, né, junto com os irmãos também em nome de Jesus, assim, nesse corpo familiar, nesse corpo gerado pelo Espírito Santo, o mesmo misterioso ato milagroso que o Espírito Santo fez gerar o corpo de Cristo em Maria, fazendo ali o corpo de Jesus, da encarnação do Verbo, do Eterno, do Criador, do Senhor Jesus, né? O Senhor também gerou a gente, aqueles que são alcançados pela maravilhosa ação de Deus em alcançar gentes. É a maior marca do último dia, irmãos. A maior marca do último dia é a ação do Espírito Santo sobre toda a terra, onde a mão de Deus operando a tão grande salvação numa super transbordante graça, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, acima de toda distância, quebrando todas as barreiras, todo tipo de fronteiras, ele alcança corações humanos e salva pessoas. E arranca pessoas das trevas e das garras daquele grude satânico, daquelas formas malignas de vida e do pecado que foi intrínseco a cada ser humano a partir do Éden, da origem do ser humano. O Senhor nos arranca daquilo tudo e nos dá a sua própria vida,
que ele é. Né? Então, esse povo está por toda a terra, é a maior marca, amados irmãos, do último dia. É a maior marca do fim. Né? Mateus 24:14, Jesus disse isso, que o Evangelho de Deus, quer dizer, a palavra de Deus, Cristo, estaria sendo pregado por toda a terra, assim, pelo corpo de Cristo, pela ação do Espírito Santo que dá vida a esse corpo. E aí, então, depois disso, e então virá o fim. Quer dizer, então Jesus foi muito, muito claro, né? O corpo dele como noiva, como cordeiro, Mateus 24:14, é explícito, claro, sem dúvida alguma, e toda a escatologia, ela está sujeita à revelação mais clara. Então, todo o Apocalipse é sujeito a Mateus 24:14, né? Todo Apocalipse é sujeito à expressa palavra de Jesus, que o corpo de Cristo, pela vida que o Espírito Santo dá a esse corpo, percorre o último dia, que é o milênio, que é a ação, é o tempo do Espírito, né? Infelizmente os cristãos estão assim, tão transtornados de tanta teologia, e eles não sabem, eles perderam a noção das coisas, mas depois da palavra de Deus estar sendo pregada por todo o mundo, nessa forma, na forma do Espírito, o corpo de Cristo, que é a forma que Cristo dá a sua mensagem na terra. Não tem maneira mais amorosa, mais explícita do que Cristo apresentar a si mesmo no seu corpo, e o seu corpo como testemunha da tão grande salvação. Né? E aí o Espírito alcançando pessoas e salvando pessoas e formando ali aquele corpo que percorre o último dia, e aí então depois disso virá o fim, quer dizer, virá o dia da vinda do Senhor Jesus, né, em que nós estaremos cumprindo Mateus 26:29, que é, após o tempo em que nós celebramos assim essa familiaridade entre nós, profética, a familiaridade profética, né, irmãos, de Mateus 26, é preciosa demais, é dada ao corpo de Cristo. Após Jesus ir para o céu, é dado a nós o corpo de Cristo. Isso não tem jeito de entender quem não é de Cristo, não dá para entender, não vai entender, né? Mas é uma revelação aos seus, né? Então, quando nós nos reunimos em celebração, nós, como agora, estamos num movimento profético de extrema grandeza que proclama vividamente diante de Deus, diante dos anjos, diante dos potestades, que houve o dia da gloriosa manifestação do Cordeiro de Deus, lá na cruz. Ali ele realizou a operação da salvação, a plena e perfeita salvação, único e suficiente sacrifício, né? E então isso é anunciado no encontro da família de Deus, quando se encontram, celebrando esse momento da cruz. Ao mesmo tempo, celebramos o que ele está fazendo ao longo dos dias, que é o testemunho no corpo de Cristo que é dado pela mão. Ô, irmão Daniel. Firme. Amém, amém. Vamos aqui. Então, né, amados, esse percorrer é testificado também na nossa reunião. Né? Quando se encontra a família do Senhor, e o encontro é em espírito, viu, irmãos? Não é nem em Jerusalém, não é nem em Samaria, não é nem em Roma, não é nem no templo da esquina, ou no templo do centro, ou do bairro, é em espírito, e na forma do corpo, na forma do espírito.
E esse povo se reúne assim como estamos reunidos e proclamamos esse testemunho que é dado ao longo do último dia, né? Então é a celebração que é feita cada vez que nos reunimos. E ao mesmo tempo anunciamos o dia da vinda do Senhor, que é imediatamente após isso, né? Então Jesus disse, até aquele dia, quer dizer, eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia. Então o fruto da videira, quando for encerrado, é porque iniciou aquele dia, né? O fruto da videira vai ser encerrado quando nossa celebração aqui, juntos, como corpo do Senhor, vai ter o último dia dessa celebração. Haverá de ter o último dia. Quando chegar esse último dia da celebração, o próximo dia é estarmos com Jesus lá no reino do Pai, no céu, bebendo vinho novo com Jesus. Não tem Jerusalém, não tem Israel, não tem Roma, não tem Genebra, não tem nada, não tem igreja, não tem papa, nem nada. O que tem é Cristo e o seu corpo. É muito simples. Toda a escatologia ela está sujeita à revelação mais clara, né? Então, a Mateus 24, Mateus 25 e Mateus 26. Então, isso norteia, né, a escatologia explícita de Jesus, que está ali, é o padrão norteador de todo o texto apocalíptico da Escritura, né? Isso dito assim, né, irmãos, a gente pede a Deus que nos abençoe na continuação das nossos dias. E eu estava querendo muito compartilhar com os irmãos também o que nós estamos passando, né, no Brasil, dentro da história que caminhamos, nós andamos em diversos acontecimentos históricos, né, que vão também, vamos dizer, andar junto, o povo de Deus anda junto com aquilo tudo, né? Dentro disso, é preciso entender que, de fato, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Quando o Senhor dirige o seu povo, o povo do Senhor, no meio da história, dos acontecimentos, das profecias, da formação do seu povo, da profecia sobre Jesus e do povo de Israel no Antigo Testamento, todos aqueles momentos vão permeando junto com aqueles acontecimentos proféticos, vão acontecendo histórias, acontecimentos históricos, políticos, né, geográficos, éticos, morais, espirituais, tudo vai acontecendo. Alguns hediondos, alguns bem terríveis, outros já mais suaves, né? Hediondos como agora também nós estamos vendo no nosso país, né? Que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça, né? Para a gente passar todo esse período que acontece. Nós bem sabemos, todo o Brasil é uma ação, vamos dizer assim, de impacto nacional, o que nós estamos passando. Então, o Senhor é fiel, o Senhor está acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, né? E há de dirigir o seu povo. A maior crise que aconteceu na história da humanidade foi resolvida na cruz. Todas as outras situações, o Senhor é soberano sobre tudo também, né? Então, o que está acontecendo agora impacta todo mundo de diversas maneiras. Todo mundo já sabe, as notícias estão aí. A gente não precisa ficar repetindo, né, o que todo mundo está vendo e sentindo. Só a dizer que no meio disso tudo, nós, de fato, percorremos isso, pedimos a Deus que nos abençoe e lembrar sobre esses contextos históricos, irmãos. Nós precisamos estar entendendo, com muito cuidado no nosso coração,
que a história de Deus está acontecendo e no meio da jornada dos testemunhos do Senhor, da profecia, do cumprimento delas, as situações são assim, elas vão acontecendo várias coisas junto, né? Por exemplo, antes de Jesus chegar, né? Antes de Jesus vir chegar aqui estão os irmãos, né? Ali está o irmão Cris, o irmão Felipe, o irmão Daniel, a irmã Nancy, e a irmã Priscila está vindo aí também, né? Então, amados, que Deus nos ajude a percebermos que o que está como testemunho na palavra do Senhor e que, vamos dizer assim, no meio da caminhada do povo de Deus, ele vai encontrar situações muito difíceis, muito estranhas, a nível de política, né? A nível de acontecimentos, vamos dizer, de conflitos internacionais, às vezes, né? Conflitos dentro da nação inteira de Israel. Vão acontecer conflitos nacionais em Israel, vão acontecer conflitos políticos dentro de Israel, né? Vão acontecer conflitos religiosos, teológicos, espirituais dentro de Israel. Às vezes Israel, na caminhada, vai ser atingido por conflitos internacionais, como falamos, situações dificílimas, né? E como é que isso se dá? Então, eu queria muito compartilhar com os irmãos hoje, assim, para que a gente pudesse ver tudo à luz de Cristo. Porque se a gente não tiver esse cuidado, nós vamos ser levados, né? Porque o que a gente está vendo esses dias, de notícias fake, né? E é impressionante que eu tive lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, participando de um debate, de um encontro, para falar sobre fake news no contexto internacional, né? E o palestrante foi o cônsul da Alemanha no Brasil, que estava lá falando, e outros depois a gente teve chance de falar alguma coisinha rápida demais, mas, enfim, teve uma preocupação, foi exposto, né, um fenômeno da mentira, né, e como preocupa a âmbito internacional a mentira. Impressionante. E depois disso começam a acontecer todos esses fenômenos no Brasil. Aqui a gente é um dos países realmente que nós, até eu disse isso lá, que nós estamos aqui acostumados à mentira desde o berço, né? Desde que a gente nasce, como pessoa, como ser humano, né? Porque nascemos com um problema grave dentro de nós, né? E que conduz a gente a uma ética, a um ethos, a um movimento de vida, né? Que é traduzido em fake vida, né? Mentiras de vida. Enfim, é algo assim. E aí, de repente, quando a gente vê as redes sociais, a mídia, as TVs oficiais, recheadas de mentiras nesses dias, né? É impressionante que ontem eu estava fazendo uma checagem com o que estava saindo pelas redes sociais e deixando em alguns canais, vendo o que eles estavam falando lá nas notícias, ora na Globo, ora na Band News, ora algum outro. Então o que a gente ouvia lá era o contrário do que a gente via no celular. O celular dizia uma coisa, quer dizer, as redes sociais apontavam as pessoas fazendo uma coisa, e lá dizia que aquilo não estava acontecendo, nem tinha, né? Então é um fenômeno de mentira, assim, de forma natural, normal, né? E isso acontece. E é o que a gente vai ver, assim, que antes de Jesus vir na Terra, o povo de Israel vai percorrer um caminho junto com Deus junto com aquele povo. Por exemplo, livro de Samuel, né? 1 Samuel,
É só Deus mesmo, viu, irmãos, para a gente caminhar no meio de toda essa parafernália de acontecimentos. E parece que foi chegando hoje, foi aumentando as mentiras de forma assim impressionante. Era vídeos de 3 anos atrás, parecia que era de ontem. Era vídeos que não tinha nada a ver com essa história, mas que o pessoal punha lá, acabava colocando, né? Enquanto isso, as mídias normais de canais abertos e pago, aumentando as mentiras deles. É uma coisa absurda, né? Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 16, no meio de tudo isso, todas essas lutas, disse o Senhor a Samuel, todos lembram desse capítulo 16, é a chamada de Samuel para ir separar Davi. Deus, amados irmãos, está fazendo um pacto com o seu povo, uma aliança, o pacto davídico, vamos dizer assim. É o pacto com Davi, em Davi, né? Em que ele chama Samuel para ir ungir a Davi. É o capítulo 16 aqui. Todos lembram que passam todos os filhos de Jessé. Jessé tinha algumas preferências, né, para que alguém lá, algum deles fosse rei. Tinha alguns que tinham mais aparência de rei do que outros. E ele foi deixando, foi passando os filhos todos. Aí, de repente, o mais velho, todos. Mas aí passou todos. Aí nenhum era aquele que Deus tinha pensado. Samuel disse, não é possível, Jessé. Acabaram os filhos? Ah, não, mas tem um que nem conta. Né? Tem um que nem conta. Mas como nem conta? Ah, ele está lá no pasto, só vive lá com as ovelhas. Mas, bom, chama ele. É uma criança, como é que pode? Né? Não é possível, isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver para ti, mas tem a ver para Deus. Então, foi lá e chamou Davi. Aí quando o Davi chegou, né? Quando Davi chegou, lá no versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, tinha belos olhos, boa aparência, quer dizer, uma pessoa assim, não tinha aquele jeito de guerreiro, nem nada. Não era tosco. Né? Aí o Senhor falou assim para Samuel, esse é o meu ungido. Aqui aparece a palavra, esse é o meu Messias. Né? Davi, aqui está a Priscila, é chamado de Messias. Então Deus faz um pacto, né, amados irmãos? Deus faz um pacto aí em Davi, pois este é ele. Aí Samuel pegou o azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Aí daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e aí vai seguindo a história, né? Segundo Samuel também, lá no capítulo 7, segundo livro de Samuel, a gente vai pedindo a Deus que nos ajude na percepção desses textos, assim, da palavra, o testemunho que Deus dá a nós, para que o nosso coração seja cheio do entendimento de que Deus faz aliança com o seu povo. Né, irmãos? Segundo Samuel 7. E é claro que o Messias, que Davi é profético de Cristo, né? Figura de Cristo. A aliança está em Cristo. Então, aí lá no capítulo 7, no versículo 12, segundo Samuel 7, 12 em diante, ele fala assim, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti, olha só, irmãos, como fala de Jesus aqui, o teu descendente, que procederá de ti, olha só, e estabelecerei o seu reino. Irmãos, Deus carinhosamente está falando para Davi que vai haver, que ele é figura desse. Há uma aliança em Davi. Há uma aliança em Davi. Irmã Alana, Deus abençoe também vocês todos aí, amados irmãos. Né? Há uma aliança em Davi. E Davi está sendo avisado de que agora
o Senhor está dizendo a ele que dele virá o descendente. Olha só, que é Cristo. Então a aliança de Deus em Davi é uma aliança messiânica. Sim, olha só. Sim, procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. A casa somos nós. A casa de Deus. Somos a casa de Deus. Em Cristo. Né, irmãos? Não pode perder nunca de vista isso. Nunca. Irmãos, isso é chave para depois os outros momentos que nós vamos ler aqui. Né? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. A casa é o povo de Deus em Cristo, que será uma casa de Deus para sempre. A aliança é essa, a aliança de Deus messiânica, em Davi e em Cristo, apontando diretamente para Cristo. Né? Teu trono será estabelecido para sempre. Então Deus amorosamente está dizendo, né, que há de ter uma continuidade até se cumprir, que Cristo venha, que se estabeleça essa casa e o reino será para sempre. Né, irmãos? O povo de Israel, no entanto, quando ele vai caminhando ao longo da história, né, irmãos, ele tem um testemunho de Joséfo aqui que diz assim: a Palestina judaica, Flávio Joséfo, a Palestina judaica era uma sociedade camponesa. Também é importante esse detalhe, para esse momento assim. Né? Era uma sociedade camponesa. Né? Como ele diz também no livro que ele escreveu, não somos povo marítimo, não gostamos de comércio e nem de relações com outros por comércio. Nossas cidades são de longe, né, cultivamos de longe do mar, cultivamos a terra fértil que possuímos. É um povo assim, né, fazenda, povo tranquilo, né, ali, e que recebeu de Deus essa profecia messiânica. Né? Agora, também é importante entender que nesse período aqui, da caminhada do povo de Israel na história, irmãos, haviam registrado que a maioria do povo era camponês. Né? E havia alguns poucos ricos. E esses poucos ricos começavam a abusar dos pobres no meio do povo de Israel. Dentro do povo de Israel, tinha uns poucos ricos que começavam a abusar de Israel pobres. Isso estava acontecendo. Aí o que estava acontecendo? Começou a gerar um pouco de tristeza, de mágoa no povo de Israel mais pobre com relação àqueles mais ricos. Começou a gerar um pouco de... aí daqui a pouco, de tanto eles serem oprimidos, começou a gerar um pouco de hostilidades. Né? Os mais pobres começaram a falar assim, não dá para a gente levar a coisa desse jeito. Dentro de Israel isso estava acontecendo, né, irmãos? Uma grande parte dos camponeses começaram a se revoltar. Quando a gente vai lendo a Escritura, nós temos que ter isso na mente, que está acontecendo uma ingerência muito grande, um abuso dos mais ricos sobre os mais pobres lá em Israel. Então, quando a gente lê a parábola, o que Jesus falou em Lucas, capítulo 6, vamos ver aqui, Lucas capítulo 6, Jesus conta lá uma história, ele vai estar tocando nesses tipos de coisas. Lucas 6,
Vamos ver aqui. Desculpa, irmãos. Marcos 12. Marcos 12, é outro texto. Marcos capítulo 12. Vamos ver aqui. Marcos 12. Lembram? Todo mundo lembra dessa palavra. Jesus, quando fala essa palavra, Marcos 12, 1 em diante, Jesus diz assim: um homem plantou uma vinha, cercou-a, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e foi embora do país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e mandaram embora. De novo, lhes enviou outro servo e eles o abordaram, bordoaram na cabeça, deram uma pancada na cabeça dele e o insultaram. Aí depois mandou outro e a este mataram. Né? Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, irmãos, Jesus, quando está contando essa parábola, ele está tocando no ponto comum que estava acontecendo lá, no meio da nação. Né? Alguns poucos ricos oprimiam os pobres. E aí ficava aquele tipo de sentimento ruim, que quando eles viam um empregado do rico, a vontade que dava de fazer era matar o cara. Né? Então tinha eles entenderam bem isso. Eles sofriam isso. Né? Os grupos que dominavam ali, o povo, chegavam ao ponto de ter medo do povo. Esses que dominavam, como dessa parábola, por exemplo, o dono da vinha, né, os mais ricos, eles tinham um certo medo do povo, porque qualquer coisa eles sabiam que o povo ia partir para cima deles. Aqui no capítulo 11, no versículo 32, fala isso mesmo, que eles tinham medo do povo. Né? Então, no versículo 32, era Marcos 11, 32. 11, 32. É o capítulo anterior. Nós estávamos no 12, agora é o 11. Versículo 32. É aquele caso da autoridade de Jesus e o batismo de João. E eles estavam conversando lá, no versículo 27. Andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazeres isso? Jesus respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei para mim. E eles discorriam entre si ali. Se dissermos do céu, aí ele vai nos dizer: por que não acreditastes então nele? Se dissermos é dos homens, aí ele fala: bom, então agora a gente tem que temer aos homens. Quer dizer, havia uma questão de bastante perigo ali, né? Em relação ao povo. A sociedade que eles estavam vivendo era uma sociedade tensa em relação aos mais ricos, aos mais pobres, aos que oprimiam, aos que eram oprimidos, e era gerado um estado de medo entre eles mesmos, sendo do mesmo povo. Né? Entende? As pessoas tinham, né, essas ideias. Agora, irmãos, uma coisa a gente deve ter no coração também, que quando o povo de Israel foi formado, não era para ser assim. O povo de Deus, quando foi formado, não era para ser assim. Ter essas opressões, esses medos, um grupo oprimindo o outro, não era para ser assim.
né? Então, lá em Êxodo, né, no Êxodo, no capítulo 20, a gente vai observar um cuidado que Deus tem. A palavra de Deus diz assim. Então, quando surge Moisés, né, quando surge Josué, né, todos esses homens de Deus, os líderes, os homens, na verdade, os servos do Senhor que foram chamados para dirigir o povo do Senhor, eles trouxeram palavras de Deus, que a gente vê aqui no capítulo 20 assim. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Né? Então o que acontece? Deus está dizendo assim, eu tirei vocês dos opressores. Todos aqueles que pegavam vocês como escravos, faziam vocês de escravos, eu libertei vocês disso. Então, a raiz que havia nessa a raiz, o fundamento do povo de Deus, o que acontece com a gente quando a gente é alcançado por Cristo é a ideia de liberdade com Deus. É a ideia de liberdade em Cristo. Né? Como disse um homem de Deus certa vez, os homens são escravos de tudo, menos de Deus. Né? Os homens são capazes de se tornar escravos de tudo, menos de Deus. Mas quando Deus nos alcança, nós não somos escravos de nada, só de Deus. Quando Paulo fala, eu sou escravo de Jesus. Quer dizer, aquilo que significa estar preso em Cristo é a minha liberdade. Para estar livre e vivendo em Cristo, sob a sua autoridade, domínio e poder, e que é uma vida, então, de uma condição de estar, nada vai nos prender. Então, essa raiz faz parte de toda vez que Deus alcançou seu povo. E na raiz do povo de Israel, do povo de Deus, né, do povo hebreu, quando Deus começou a fazer esse povo, está isso dentro. Não tem ideia de opressão. Não tem ideia de um aproveitar do outro. Não tem ideia de um ficar sobre o outro lá na nação de Israel. Não tem essa ideia. Vai ter uma turma de elitizados. Não tem isso. Não existe os elitizados. Todos são debaixo da autoridade e do poder de Deus, e isso é a liberdade do povo de Deus. Desde o início é assim. Então está neles. Eu tirei vocês da terra que oprimia vocês. Por que eles vão agora, eles oprimir uns aos outros? Não tem sentido. Não pode. Né? Então não está no coração do povo de Deus ser oprimido por ninguém, ser escravo de nada. Né? Então, em Josué, no capítulo 6, que é esse aqui, Moisés falou isso para o povo, né? Josué tem a mesma fala. Todo o capítulo 6, né, é aquela libertação para entrar na Terra Prometida quando Jericó é destruída. Todo mundo conhece esse testemunho que Deus dá, vamos dizer, aquela grande potência que tomava conta sobre tudo e sobre todos ali na região da Palestina, na região da Terra Prometida, ela foi destruída. Aquilo que era opressor foi destruído. Né, irmãos? Josué, no capítulo 10 também, Josué 10. Aqui é
é bem claro que Deus não aceita essas opressões. Josué 10, 24 e 25. Às vezes as pessoas, no ambiente cristão, eles têm que ter uma noção de que nós estamos enfrentando situações, às vezes, que são opressoras, né? Situações difíceis, situações que tentam levar o nosso país para determinadas situações de escravidão ou malignidades, né? Deus teve que lidar com isso várias vezes. E aqui no capítulo 10 de Josué, 24, diz assim: trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Né? Josué 10, 24 e 25. Então, irmãos, o estabelecimento da vida do povo de Deus, como diz aqui, os inimigos do povo de Deus eram aqueles que queriam oprimi-los, e Deus não está permitindo essa opressão. Assim foi formado o povo, né? Assim foi formado o povo, com uma vocação para a liberdade, e não para ser escravos, né? Em Juízes capítulo 5, vamos ver Juízes, livro depois, Juízes capítulo 5, muitos cristãos precisam conhecer a vocação de liberdade que o Senhor tem nos chamado a viver, né? A liberdade que nós somos chamados a viver. Em nenhum momento Deus quer que a gente seja um povo sob opressão, de jeito nenhum. Então aqui em Juízes 5, é o Cântico de Débora. O Cântico de Débora é pesado, porque chega uma hora que ela está cantando lá, e ela diz assim: tinha um cara opressor, que eu tive que pôr uma estaca na testa dele e dar uma martelada, para ele morrer. Quer dizer, é pesado, né? Lá no versículo 26 vai relatar esse episódio, né? E então realmente é pesado esse testemunho aqui, né? Como a gente vive uma época em que as pessoas estão, vamos dizer assim, bastante avessas a receber testemunhos mais intensos das ações de libertação do que Deus tem proposto e livrado o povo, né? Às vezes até cristãos têm dificuldade de entender que Deus permeia pelo meio da política das nações e da política dos outros povos. Não é que nós temos que ser políticos, no sentido de fazer esse tipo de envolvimento político, mas nós vamos enfrentar situações difíceis, né? Como nós estamos enfrentando aqui. E Deus vai tratar disso, certamente. Ele tem o jeito dele de tratar dessas coisas, né? O padrão que Deus forjou, e nós queremos levar vocês a essas palavras, porque essas palavras, esses acontecimentos com Moisés, esses acontecimentos com Josué, com Débora, são acontecimentos de raiz, e que ficou dentro da memória do povo hebreu, do povo de Israel, do povo judeu, ficou dentro da memória deles. A luta por nunca ser oprimido por ninguém, sempre ser livre, né? Mas a liberdade significa estar em Deus, na aliança com Deus. Na aliança, você não pode deixar a aliança, né? Você tem que estar na aliança davídica, você tem que estar na aliança de Deus, na aliança messiânica. Deus está sempre apontando, né? apontando sempre para Cristo, para que a gente esteja firme nessa aliança, que aí nós vamos estar
nele e livres de qualquer opressão. Né? Então, irmãos, Hebreus. Agora, os hebreus, no entanto, a gente vê aí que foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo e eles não entenderam direito as coisas de Deus. Não sei o que acontece. Ou a gente sabe. Né? Não sei ou sabemos. Porque acontece que lá em Amós, né? Lá no livro de Amós, capítulo 5, até outro dia o pessoal estava brincando assim, quando começa a falar em Amós, quando começa a falar em Obadias, né, irmãos? Mas Amós já fica lá perto de Naum, por exemplo, uma dica. Não adianta muito, né, irmãos? É lá para o fim do Antigo Testamento, né? Aqueles profetas assim, meio chamados menores por ali, não que eles eram inferiores, é que escreveram menos, falaram menos, né? Mas Amós, no capítulo 5, lá no capítulo 5, né, versículos 10 e 11, Deus está chamando o povo, irmãos. Né? Vamos ver aqui. Aborreceis, acharam Amós 5, 10 e 11. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Né? Então, o que estava acontecendo aqui, junto com Oséias, vamos ver Oséias, é que essa fala de Amós e de Oséias, Amós e Oséias, ele vai falar, né, ao povo hebreu, né, vai falar ao reino do norte, porque foi dividido. É impressionante, né? O povo de Israel, ele passa, o povo hebreu, ele fica em tamanho conflito em manter a comunhão entre eles, que eles se separam. Né? Eles se separam. Nós já vimos outro dia o que aconteceu lá com Elias, mas isso é um assunto preciosíssimo, mas só para dizer que houve uma separação. O reino, o povo de hebreu, ele se separa como o reino do norte, ele vai embora, 10 tribos vão para o reino do norte, e 2 tribos ficam no reino do sul, Judá e Benjamim. Então, Amós e Oséias falam ao reino do norte. Né? Oséias capítulo 8. Vamos ver Oséias capítulo 8. Irmãos. Oséias capítulo 8. Vamos ver. Então Deus, ele quer buscar o seu povo. Ele não quer essa divisão, ele não quer a divisão. No versículo 1 diz assim, 8:1. Toca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, Deus começa a falar ao seu povo que eles estão deixando de lado a aliança de Deus, a relação com Cristo, a relação com as alianças messiânicas. Eles estão se afastando dela. Né? E aí as coisas começam a ficar fora de discernimento. Eles não vão discernir mais nada. Eles vão se dividir. Eles vão começar a ficar escravos. Vão começar a mudar a forma de lidar com a vida, quando você se esquece da aliança de Deus, que está em Cristo. Você vai mudar a forma de entender a vida. Tudo começa a sofrer. O povo de Deus começa a perder a sua linha de santidade, de visão de vida que Deus dá. Né, irmãos? Então,
Amós 8:1, versículo 4 também, olha, Amós 8:4. Olha o que diz aqui Oséias, Amós não, desculpa, Oséias, desculpa. Oséias 8:4. Oséias 8:4. Lá no 3, vamos ver o 3 também, vai. Vamos ver o 2. Olha só. A mim me invocam. E ainda dizem assim: nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. No 3, Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Então o que estava acontecendo com Israel é que eles estavam perdendo a visão da direção de Deus, né? Constituíram príncipes, mas eu não soube de nada disso. Da sua prata e do seu ouro fizeram deuses para si, para serem destruídos. Quer dizer, eles pegaram todas as riquezas que eles possuíam, tudo que tinham conquistado, e aquilo tomou o coração deles. Ao invés de eles ficarem atentos ao que Deus queria para eles, eles transformaram eles mesmos em capacitadores deles mesmos, com os poderes que eles conquistaram, com as riquezas que eles tinham, com a capacidade que eles tinham de formar a sua sociedade gerenciada por eles mesmos, né? Então, ao longo do tempo, você tem uma direção de Deus, mas o povo se esquece de Deus. Ele começa a gerar formas políticas erradas. Ele começa a gerar formas espirituais erradas, crenças erradas, se você deixa a aliança do Senhor, né? Então, esses Amós e Oséias falaram ao reino do norte, Israel. Mas também teve profetas para falar ao reino do sul, Judá e Benjamim. Miqueias, né? Miqueias, no capítulo 3. Miqueias, no capítulo 3. Eles vão falar, né, ao povo de Deus, a Israel. Esses estão falando a Israel também. Miqueias 3, 9 e 12. 9 a 12, olha só. Ouvi agora isto, acharam todo mundo? Miqueias, né? 3, 9. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. E edificais a Sião com sangue, a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Isso é uma abominação. Nenhum mal nos sobrevirá, nunca virá mal sobre nós. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Então, a aliança de Deus era para que eles não sofressem essas coisas, mas eles estavam pervertidos, né? Então, Isaías também no capítulo 3. Vamos lá em Isaías. Isaías, capítulo 3. Isaías 3, 9 a 12, olha só. Isaías 3. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. É uma coisa incrível, né, irmãos? Às vezes a gente vê esses pronunciamentos pela TV e o aspecto do rosto dessas pessoas que estão falando é aspecto de mentirosos mesmo, né? E como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem.
Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizem aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Então Deus está chamando o povo à atenção dessa situação, né? Todo esse episódio, antes da vinda de Jesus, também Jeremias vai falar o Reino do Sul. Vamos ver Jeremias. Jeremias é um pouco mais para frente, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Um pouco mais para frente. Jeremias 7. Bom, irmãos, o capítulo 7 é uma acusação de Deus contra aquele povo que tinha abandonado o Senhor. Eles tinham abandonado o Senhor, né? Nós somos alertados aqui, o povo de Israel está sendo alertado, o povo hebreu, o povo de Israel do norte, o povo de Judá e Benjamim do sul, estão sendo alertados que a situação que eles estavam conduzindo a vida deles era uma situação de afastamento de Deus, da aliança de Deus. E estavam transtornando a vida deles e Deus está mandando os seus servos, os seus profetas falar sobre isso, né? Alertar aquele povo sobre o modo de vida deles, né? Os enganos deles, tudo que estava acontecendo. E o capítulo 7 aqui, Deus vai dizer que não adianta eles terem o templo, não adianta eles terem as palavras daqueles que são chamados de profetas ou sacerdotes. Não adianta. Essas palavras não vão salvá-los daquilo que vai acontecer, né? Então, Jeremias capítulo 7 tem essa fala, né, irmãos? Vamos dizer assim, grave, né? Mas o povo do Senhor não ouviu nada. Não ouviu. E caíram sob um domínio babilônico. A gente sabe disso. Todos nós sabemos do tempo em que o povo de Israel foi levado para a Babilônia e lá eles ficaram, né? E por aqueles anos, 70 anos ali, né? Passados aqueles 70 anos lá na Babilônia, foram oprimidos pela Babilônia, foram oprimidos pelos persas, o rei Ciro e depois Dario, né? Que aí ele permitiu os estrangeiros voltar para a terra deles, né? E aí voltaram. E aí aparece o profeta Neemias. Então Neemias tem aqui na escritura o profeta Neemias, que vai surgir para reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém, né? E quando Neemias aparece, irmãos, havia uma quantidade de opressões. Então Neemias aqui no capítulo 5, vamos ver. Vamos ver, lá no comecinho do Antigo Testamento tem o livro de Neemias. Esdras, Neemias. Neemias 5. Olha só. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. O que estava acontecendo? Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei. Eles tiveram que arrumar dinheiro emprestado para pagar o imposto.
né? Estava difícil a vida deles ali sobre as nossas terras e nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne, como eles. Como é que pode? Deus é o nosso Deus. Nós temos um país, nós temos uma nação, nós somos todos brasileiros. Por que brasileiros estão sentados lá em Brasília e cobrando tanto imposto em cima do povo? Por que eles fazem isso? Por quê? Como é que pode? Chega ao ponto que você tem que trabalhar e metade do que você ganha você tem que pagar para brasileiros. Um punhado. A sociedade de Israel, ela ficou tão abominável porque eles foram, cada vez que um povo dominava eles, quem ficava proeminente, vamos dizer assim, quem ficava na liderança do povo de Israel não eram os camponeses, como a gente disse, eram os sacerdotes. A casta dos sacerdotes, eles ficavam responsáveis pelo imposto. Então, os sacerdotes que ficavam no templo, eles, além de resolver a vida religiosa do pessoal, eles resolviam também a vida política do pessoal. Era o sacerdote que cobrava imposto, porque os outros povos também que estavam em volta de Israel cobravam imposto de Israel. E Israel, para viver ali, sem que eles matassem, o povo de Israel estava ali, eles tinham que pagar imposto para aquele povo. Mas como é que eles cobravam imposto do povo todo? Através dos sacerdotes. E os sacerdotes, quando o povo olhava assim, falava assim, puxa vida, mas os sacerdotes são aqueles que nos falam de Deus. O sumo sacerdote é aquele que nos fala de Deus. E ele é o que está cobrando um imposto absurdo de nós. Então começava a gerar no meio do povo uma indignação. Né? Como eu estava ouvindo um caminhoneiro dizer assim, para eu encher o tanque do meu caminhão é R$3.000. E se for um pneu é R$2.000. Né? Então, quando eu tenho que pagar um frete até não sei que lugar, é R$16.000. Mas 13.000 é para óleo, é para combustível. Mas não sei quanto para o imposto. E se for um pneu, então acabou, não tem mais lucro, não tem mais nada. E o pneu dura só 8 meses. Né? Então, qual é o clamor dessa hora no nosso país? Né? O clamor é esse. Ninguém aguenta mais que brasileiros estejam pagando tanto imposto para brasileiros. Né? Por que nós temos que pagar 50% de imposto desse jeito? E não ter nada. Então, há um clamor na sociedade aqui, e o povo esse período aqui, pouco antes da vinda de Jesus, isso aqui é pouco antes da vinda de Jesus, né? O povo estava numa situação de opressão tão grande, que eles não, diz aqui, no versículo 5, Neemias 5, foi grande, porém, o clamor do povo. Eles fizeram uma greve nacional. E de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos. Nós, nossos filhos, nossas filhas, nós precisamos comer. É muita gente em casa para comer. Né? Para que a gente viva. A gente precisa só comer para viver, porque não tem mais nada, a gente não tem mais esperança de alguma coisa, é só não é possível isso. Deus tinha, e eles ficavam revoltados demais, porque eles sabiam, estava na raiz deles, a ideia de liberdade, irmãos. Os outros povos, em geral, eles não tinham tido um libertador igual o povo de Israel teve, não tinham. Né? O povo de Israel, quando teve um libertador, simplesmente Deus tirou eles do Egito. Eles eram escravos lá, e Deus tirou eles de lá. Jericó estava na frente deles e aquilo caiu. Né? Então, o Deus está levando eles, o eterno Senhor, para a liberdade. Né? Então, a vocação do ser humano também é para a liberdade.
Mas o povo de Israel aqui, ele tem uma raiz de experiência com Deus. Ele não aceita uma opressão, e muito menos uma opressão desse tamanho, dos seus próprios irmãos de terra, né, conterrâneos. Então, olha só, eles tiveram que, no versículo 3, as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, hipotecamos. Não dá nem para manter a casa mais, nós tivemos que hipotecar a casa para a gente pegar só trigo. Já pensou? Hipotecar a casa para pegar um pouco de trigo? Isso é um absurdo, né? Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para pagar imposto. Ele não tinha dinheiro para pagar imposto, teve que pedir emprestado para algum agiota para chegar lá e pagar o imposto. Né? Então, no 5 diz assim, no entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. Por que uns andam de Ferrari e o outro tem... Nós estamos pensando já em comprar cavalo. Né, irmãos? Quem sabe se a gente, aqui no Monte Verde, tem um monte de cachorro. Nós estamos pensando em pegar os cachorros e treiná-los naqueles carrinhos de roda. Igual tem lá, só que lá nas terras geladas, é para ir no gelo. Os nossos cachorros aqui não vai ter mais cachorro de rua. Nós vamos pegar e treiná-los. Eles vão levar a gente para o centro, vão levar a gente para onde a gente quiser ir, para visitar os irmãos. Né, irmãos? Vai ser maravilhoso. Né, irmãos? Então é uma loucura, irmãos, total. Então diz aqui, olha, no versículo 5, ó, não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos, olha só, e as nossas vinhas já são de outros. Já pensou? Então, quando Neemias chegou, ele conseguiu um tipo de acordo. O Neemias foi usado por Deus para um tipo de acordo. Mas foi um acordo rápido. Não durou muito não, viu, irmãos? É um acordo assim meio rápido. Não durou. É uma luta. Os judeus, como falei para os irmãos, eles tinham um governo, depois da saída da Babilônia, daqueles opressores da Babilônia lá, a Pérsia. O governo dos judeus era nomeado por aqueles outros que dominavam na região. Então, a nomeação era assim, sumo sacerdote. Né? Isso também começou a trazer um outro problema para o povo judeu. Mais para frente um pouquinho, começou a aparecer um problema grave. Esdras também, irmãos, tem que lembrar de Esdras, né? Tem aqui Esdras, é um pouco antes aqui, mas só para lembrar que Esdras também aparece. E ele começa a querer... O livro de Esdras é antes de Neemias. O Esdras, ele começa a querer trazer de volta para o povo a palavra de Deus. A palavra de Deus. E aí eu fico pensando, claro, o nosso Brasil, a gente pensa também, mas as pessoas precisam de Cristo. Né? Eles precisam de Cristo para viver. E o povo de Deus, ele está numa situação tão devastadora, o povo de Deus está tão devastado, que ele é todo dividido. Não é só em duas tribos, Reino do Norte e Reino do Sul. O povo de Deus, irmãos, ele tem mais de 500 tribos. Né? É tribo para todo lado, e tribo de todo jeito. Parece uma feira de vaidades. Né? Tem um livro aí chamado Feira de Vaidades. É muito bom. Então, o povo está assim, esfacelado. Aí o Esdras foi chamado por Deus. Naquela ocasião do Esdras, aconteceu o que a gente poderia chamar de avivamento de Esdras, para o povo voltar a ler a Torá, ou o Pentateuco. Era o que tinha. Eram os livros lá, da lei de Deus. Então Esdras começou a chamar o povo para voltar para a palavra de Deus. Né? Para ir em direção a Deus de novo. Né? Mas havia um problema, como nós já falamos aqui, que o centro da vida do povo de Israel, irmãos, aí começa a ter que chamar atenção também para nós.
Porque o centro da vida do povo de Israel não era a aliança de Moisés, não era a aliança em Davi, era o templo. Irmãos, era o templo, né? O templo construído depois da saída da Babilônia. Aí o centro ficou ali, e ali, que era o centro, ficava o sumo sacerdote, que era designado como também governo de Israel. O sumo sacerdote era o governador político, teólogo, religioso, resolvia tudo que é caso, era ali. Ele que colhia imposto, o sumo sacerdote. Ele fazia essa função acumulada ali, né? E então, a tentativa de levar o povo para a Bíblia, para a palavra de Deus, não deu certo. O que é que deu certo? Se todo o povo, ao invés de ouvir o Esdras, eles ouviam o sumo sacerdote, as reivindicações iam naquela direção, lá do templo. Eles não estavam querendo ouvir o Esdras, estavam querendo ouvir o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele tinha um problema também grave. Enquanto Esdras e Neemias apontavam para a Bíblia, os sumos sacerdotes apontavam para o que ele era. Qual era, naquela ocasião, qual era a cultura do sumo sacerdote? Era uma cultura, já começava a entrar o Império Helênico de Alexandre o Grande. Alexandre estava começando a invadir tudo por ali, todo mundo, e ele começou a trazer uma cultura helênica. Sabe que de vez em quando a gente não fala que teve a helenização do cristianismo? Né? Só que antes da helenização do cristianismo, teve a helenização do judaísmo. Os judeus começaram nessa época aí, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, a ser recebidos de cultura helênica. Foram saturados de cultura helênica, começaram a ser impactados. E eles ficaram assim, extasiados, os sumos sacerdotes e a classe alta. A classe operária, 80%, não, né, irmãos? Eles estavam no campo, só queriam saber daquela vida simples. Mas a classe dominante, a classe rica, lá de Israel, eles ficaram encantados com as cidades helênicas, porque foram inauguradas uma quantidade imensa de cidades helênicas dentro da Palestina naquele período. E aquilo tudo fez entrar na cabeça do povo de Deus o helenismo. E é isso que está acontecendo hoje. Os cristãos, eles não têm cultura bíblica mais. Eles não sabem quase nada da Escritura, é uma bagunça. Se a gente falar sobre escatologia, é uma bagunça, sobre o Espírito Santo é uma bagunça, né? Sobre a questão eclésia ou eclesia é uma outra bagunça, né? O pessoal não sabe sobre Jesus, é outra confusão, sobre Deus Pai, quer dizer, todas as grandes palavras de Deus, todo o concerto em Cristo, que está na Escritura, para nós, povo de Deus, andarmos até o dia de Cristo, foi esquecido do povo. Tem gente que é capaz de imaginar que Israel está na frente, antes de Jesus, que Jerusalém está na frente, né? Tem gente que é capaz de pensar que vai ter um milênio, é uma data, que vai ter um tempo aqui na Terra, de Jesus sentar lá em Jerusalém e ficar lá, como já falamos outro dia, nós aqui no Brasil vamos ter que viajar até Jerusalém, de cachorro, porque nós não vamos ter nada, eles vão ter que nadar lá pelo passar o Atlântico inteiro, e a gente lá com os cachorros, nadando, com vela, sei lá o que nós vamos fazer, e aí chegar lá em Jerusalém, tirar um selfie com Jesus. Jesus sentado lá no trono, a gente fala assim, ô mestre, vamos tirar um selfie. Ah, não, estou cansado agora. Aí pega uma senha. Uma fila muito grande. É verdade, vai ser uma coisa de louco. Então, irmãos, mas não vai ter isso. Isso é um absurdo, né? Mas o povo de Deus hoje, ele acredita nessas coisas. Ele não tem mais a visão messiânica. A aliança em Cristo já está longe do coração deles.
né? Aí vem uma coisa dessa que nem acontece agora no Brasil, a quantidade de cristãos que não sabem nem o que fazer é muito grande, né? Eles ficam assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Que nós vamos seguindo em Cristo. A gente vai orando. Há uma missão. Acontece o que acontecer, a gente fica em Cristo. Nós temos que olhar para o Senhor. Né? Temos que manter o testemunho. Quer dizer, há algo, mas por que você não é assim, tem que manter o testemunho? Não é isso. É que quando você não está escravo de mais nada, você está escravo de Cristo e livre de tudo. Mas quando você está escravo de tudo, você não nem conhece o Senhor. Não tem condição, não vai estar no Senhor. Aí tu não vê. Né? Então, esse tempo é mais ou menos semelhante. Quer dizer, nós temos uma continuidade histórica. Dentro da continuidade histórica, uma quantidade de coisas, acontecimentos políticos, religiosos, de níveis mais bizarros, estão acontecendo. Nós temos líderes, chamados líderes evangélicos, apoiando o comunismo, líderes evangélicos de direita, líderes evangélicos de esquerda, líderes evangélicos de tudo que é tipo, dentro da política, né? Mas nós, o povo de Deus, deve estar olhando para Cristo. É uma caminhada, é uma continuidade em que o Senhor... Mas o que o Senhor Jesus tem a ver com a minha vida? Será que Ele vai me dirigir nessa vida? Mas é claro que Ele vai. Né? É evidente que Ele vai. É que o povo tem mais temor e mais confiança nas coisas que estão acontecendo, ou boas, quando boas, leva naquilo que é bom. Ou ruins, quando é ruim, dá medo naquilo que é ruim. Aí a pessoa é pastoreada ou por quando tem muito, ou por quando não tem nada. Ou quando está bem, ou quando está escravo de alguma coisa. Né? Então a gente precisa ter um cuidado no nosso coração, né? Para não entrarmos nessa onda que o mundo leva, né, irmãos? O mundo leva. Então a helenização foi terrível lá para os judeus, viu, irmãos? Isso daí assim, foi chegando devagar, aquela cultura helênica. Primeiro pegou os sumos sacerdotes, como hoje. Os pastores foram sendo pegos. Né? Eles foram sendo pegos pelas doutrinas denominacionais diversas. E aí, chegou até o ponto hoje em que cada denominação tem a sua escola de teologia denominacional. Eu cheguei a dar aulas dentro de faculdade interdenominacional, mas hoje acabou, não tem quase mais. Hoje, cada denominação tem a sua estrutura e o pastor que quer ser pastor lá, por exemplo, batista, ele tem que fazer uma escola batista. O que vai ser pastor assembleia, ele tem que fazer a escola da assembleia. E assim vai, quadrangular, e assim vai. Então, é uma pulverização. Né? E os crentes, tá bom, tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, essa situação houve a helenização, o judaizante, né, o aspecto judaizante do cristianismo, o aspecto helênico e o aspecto romano. Transformou tudo em cristianismo, como a gente fala, mas nesse período que nós estamos falando, houve essa confusão helênica através dos sumos sacerdotes. Né, irmãos? Nesse período, quase chegando perto da época de Cristo, irmãos, quase chegando perto da época de Cristo. Já estamos perto do ano 400 a.C. Nesse período, começa a acontecer uma revolta. Né? E aí, quem tem os livros apócrifos, pode ler, para efeito cultural, pode ler primeiro e segundo livro de Macabeus. Então, quando você pega os livros lá, primeiro e segundo Macabeus, eles são os líderes de uma revolução que durou algumas décadas, 2 décadas, né? É uma luta imensa que aconteceu lá. Os Macabeus falaram, não dá certo, isso não é possível, nós temos que voltar para a Bíblia. E aí, só que nisso eles resolveram brigar mesmo. Né? Para voltar para a Bíblia, eles resolveram fazer
uma guerra. E foi uma guerra mesmo. E os 2 livros de Macabeus são livros produzidos nessa época, fora da época dos profetas, né? A gente, na história, isso é chamado de livros apócrifos. Quer dizer, eles estão dentro de um período histórico, eles são livros históricos, não são sagrados, né? A Igreja Católica pegou os livros apócrifos, históricos, e incluiu dentro dos sagrados. Isso daí é uma aberração, se pode fazer, né? Então, isso aconteceu, né? Mas não é assim, isso não está lá. Aí, às vezes, o pessoal das doutrinas católicas dizem assim, os crentes têm livros a menos, né? Aí os crentes falam, os católicos têm livros a mais. Aí precisa só estudar. Se estudar a história direitinho, vai ver que tem os livros históricos interessantes, que dão testemunho de um período, né, ali. Então é importante, quem quiser conhecer, ler a Revolta dos Macabeus, pode ler, né, vai encontrar. E, só que nesse período aí, que está acontecendo essa guerra, o povo começa a desenvolver quando a coisa fica tão terrível, é uma guerra acontecendo, a política começa a ter uma opressão muito grande, os sumos sacerdotes são todos vendidos ao Estado, né? O povo oprimido lá embaixo. O que resulta é quase sempre assim, é uma mentalidade apocalíptica. Né? Resulta numa mentalidade apocalíptica. Aí começa a aparecer, dentro daquela época, daquela cultura, um monte de gente buscando revelação. Buscando revelação. Quer dizer, o que eles estavam querendo mesmo? Eles estavam querendo algum tipo de apoio da palavra de Deus, mas como eles não tinham mais contato com a Bíblia, eles ficaram buscando por eles mesmos. Aí surge uma quantidade imensa de messias, nesse período aí. Né? E de gente dizendo que ia ser a solução para a coisa, que ia resolver a coisa. Né? Então, isso pode acontecer numa época como essa também diante do Brasil. Se os crentes não estiverem firmes na palavra de Deus, eles podem cair ou no poder do Estado, ou no poder da esquerda, ou no poder da direita, ou no poder daqueles que estão já mancomunados e vendidos, ou naqueles que deixam tudo, abandonam tudo e vira um tipo de seita espiritualizada à parte de tudo. Né? Eu conheço crentes que não conseguem nem pensar em termos de política. Assim, o que está acontecendo em nossa volta? Não tem interesse algum. Né? Não pode pensar nisso. Onde se viu? Jesus jamais pensaria nisso. Como não? Ele veio no meio disso. Né? Jesus veio no meio de uma situação absurda. Era opressão, era direita, era esquerda, era império, era sumo sacerdote subornado, propinado, era o povo camponês escravo, era uma confusão total, um monte de messias aparecendo. Aí nasce Jesus. Quando a gente pega Mateus capítulo 1, quando a gente pega João capítulo 1, a gente pega fora do contexto. A gente não entende esse contexto todo. A gente não tem, muitas vezes, a ideia daquele imenso conflito que a sociedade estava. E Jesus teve muito cuidado de não aparecer, porque ele não queria causar um tipo de confusão a mais do que já estava. Né? Então, ele quer revelar Deus ao coração do ser humano e levá-los no meio daquela confusão toda a conhecer o Senhor. Mas entender que nós temos que viver o período histórico que vamos passar até o último dia. Ele está formando um corpo para seguir no meio de situações como essa no Brasil, que está acontecendo agora. Vamos dizer, eu vejo, irmãos, pelo menos eu tenho essa ideia de que essa é a maior manifestação que o Brasil já enfrentou. É nacional. Outras coisas desse tipo poderão acontecer. Né? Outras coisas poderão acontecer piores ou melhores. De repente, tudo fica um mar de rosas. E aí, como sempre acontece,
os crentes, a maioria deles, somem para os seus iates, carros, aviões, desfrutar dos bens. Ou então fica uma coisa tão terrível que começa uma guerra. Então, nós precisamos estar em Cristo. Né? O último dia é marcado, essas coisas todas que nós tentamos dar um resumo aqui, desde um período da história, lá da promessa de Davi, né? Quando o povo foi sendo atingido por diversos fatores, e alguns deles escaparam, saíram, né? E perderam de vista o Senhor. Mas está passando, vai passar por toda essa situação histórica. Nós vamos caminhar até o encontro com Cristo, mas até lá nós temos que enfrentar essa situação no Brasil, a situação mundial, né? As situações políticas, religiosas, de heresias. E se nós tão somente guardarmos o nosso coração em Cristo, Ele é que é a aliança que nós temos que estar. Ele não vai nos tirar do mundo. Ele vai nos dar, Ele, a competência, como corpo do Senhor, a passar. Então nós temos que entregar o nosso corpo, o nosso coração ao Senhor todo dia, ao Espírito, querer o Espírito Santo dirigindo a nossa vida. Nós falamos outro dia que Jesus disse, peçam isso. Peçam que o Espírito dirija vocês, que é Ele que vai ficar no meu lugar. Peçam que Ele venha e conduza vocês. Não é que Ele está fora de nós, Ele não está fora. O Espírito já está dentro agora. Mas o nosso ser, o Senhor trabalha conosco em uma relação de amor e conjugal, de uma forma extremamente gentil e livre. Mas ao mesmo tempo é o Senhor. Nós precisamos desenvolver um senso de relação com a presença. Né? Tem um autor conhecido meu que ele escreveu um livro assim, A Presença Ignorada de Deus. Né? Então, às vezes, os crentes andam dentro da história e eles já não têm mais, eles não têm nenhuma sensação da presença. Não percebe a presença. Né? Então, isso é preciso que nós, na nossa relação de vida, de pensar, nós precisamos, isso é uma coisa profunda de nós e o Senhor. Né? Ou nós fazemos isso, ou vai algo nos deixar alheios a isso. E é muito fácil, viu, irmãos? É muito fácil ficar alheio à caminhada no Senhor. Né? Nesse último dia no Espírito. É interessante o texto de Daniel, capítulo 2, que nós estamos falando aqui de vez em quando lá em Daniel 2, 18 e 19, ele diz assim, e acontecerá que nos últimos dias, né, enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso é um texto que antes de Pedro, olha só como que a coisa é, irmãos, antes de Pedro falar isso, lá em Atos 2, que era a vinda do Espírito, Pentecostes se cumpriu, antes de Pedro falar isso, né, e até mesmo antes de Jesus nascer, era o texto mais citado pelos heréticos da época, vamos dizer, pelos dezenas de messias da época. Né? Todos eles, ou às vezes de boa vontade, às vezes de boa intenção, alguns não, querendo enganar mesmo, eles pegavam aquele texto e falavam, chegou agora, gente, cumpriu. Daniel diz isso. E acontecerá que nos últimos dias enviarei meu Espírito sobre toda a carne. Agora estou eu aqui, pessoal, pode acreditar. Né? E aí o pessoal, chegou mesmo. Não? E eles com aquela sede de Deus, mas não sabia direito como buscar. Né? E Deus respondeu a Ele mesmo. Deus responde a Ele mesmo. Deus responde a Ele mesmo. A profecia aconteceu. Cristo veio. Cristo vai para a cruz, morre, ressuscita, vai para o céu. Atos 2, o Espírito vem. E aí é citado de novo Daniel 2. Só que aí é citado realmente para se cumprir a profecia. O Espírito veio. Né? E agora é dado a nós andarmos nesse Espírito.
até o dia do Senhor. Né? E aí é um problema para cada um de nós, vamos dizer, entre aspas, um problema, no sentido bom da palavra. Né? Uma graça para cada um de nós. Não podemos desperdiçar essa graça para discernir a verdade de tudo, de Deus em tudo, e tudo ser observado à luz de Cristo, porque senão nós vamos cair como tantos já caíram. Né? Nós vamos chegar às mãos de Cristo dentro de uma missão. Né? E aí, operando cada um de nós nos diversos ramos do nosso trabalho, dos estudos, da vida, mas como um corpo. Né, irmãos? É assim. Tem um estudo muito interessante sobre o apocalipticismo. O apocalipticismo na história pós-Cristo. É uma coisa impressionante. Né? Porque sempre que tem alguma coisa muito estranha acontecendo, aparecem aqueles profetas falando que ou é o fim do mundo, ou agora não sei o quê, agora não sei o quê. E menos ir para a Escritura, para a palavra de Deus. Né? Então, vai continuar isso daí. Né? E a gente fica firme no Senhor, né, irmãos? Vamos celebrar o Senhor, então? Né? Lipe, por favor. Né? Pode entregar aí. Amados irmãos queridos, amém, irmão Naldo? Vamos ficar firme no Senhor. Deus abençoe nossa vida para a gente ficar firme, né, nesses tempos tão desafiadores. Mas o Senhor é o Senhor. E, de fato, está sobre tudo, sobre todos. A sua graça super transbordou. E a gente está aqui agora juntos, né? Todos nós que estamos celebrando nessa mesa do Senhor, como está escrito em Mateus, né, irmãos? Mateus capítulo 26, como nós falamos, seguindo de Mateus 24, que falamos hoje também, aqui juntos entre nós. Então, Mateus 26, Jesus disse assim com eles, reunidos, ele falou que agora nós podemos celebrar, antes do dia da vinda do Senhor, é nos dado essa celebração. Né? E que ela tem uma dimensão de âmbito eterno, e de âmbito celestial, e de âmbito nas dimensões que o Senhor faz ter. Ele falou assim, tomai, pegou o pão, né, e comei. Isto é o meu corpo. Então todos nós que somos do Senhor, aqui e onde os irmãos estiverem, todos nós celebramos juntos, irmãos. Peguem o pão e vamos dizer diante de Deus que de fato o Senhor Jesus é o alimento para a nossa vida. É aquele maná que veio do céu, é a sublime aliança messiânica e eterna que nós celebramos juntos. Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, o teu povo, nós reunimos em teu nome sempre, Senhor. E nessa hora, nós celebramos também, como o Senhor nos ensinou, e que nos deu a graça de testemunharmos diante de Ti, diante do mundo, que de fato Jesus Cristo lá na cruz, Ele fez o que fez, entregou o seu corpo, para que nessa doação nós fôssemos feitos corpo de Cristo também, Senhor. E assim nós testificamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, Jesus pegou o cálice e ele começou a
ampliar a dimensão de tudo que estava acontecendo e que nós iríamos estar envolvidos nisso, quando ele disse assim: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Olha que aliança agora, irmãos. A aliança no sangue de Jesus, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Se cumpre todas as alianças antes de Jesus, se cumpre agora, nele. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira. Então nós vamos estar celebrando, mas Jesus não está bebendo conosco, mas nós vamos estar. E depois disso que vai acontecer, até aquele dia em que o hei de beber, mas o vinho novo, convosco no reino de meu Pai. Então, amados, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, é tão simples, Pai. O que pode ser mais simples que o pão e o vinho? Deus querido, assim é o Senhor. É o alimento do céu, dado da tua parte com todo o teu amor, para que as pessoas de todo o mundo saibam que o Senhor abriu a porta do céu, que é Cristo, para que todo aquele que deixar tudo e passar e seguir e entrar e aceitar e se entregar ao Senhor, ele é remido, como está o Senhor prometendo aqui. Pode ser os pecados mais terríveis, Senhor, eles serão perdoados. Pode ser, Senhor, a vida mais sofrida e mais desgastada por tudo que é coisa que foi terrível. Ele será renovado, ele terá uma nova vida. Porque o poder de Jesus fará isso. Nós celebramos, Senhor, o poder do Senhor, a graça da doação da tua vida, da aliança que o Senhor fez no teu sangue com o eterno Deus. Nós celebramos também o dia que virá. O Senhor nos colocou no coração uma saudade do amanhã, uma saudade do futuro, uma saudade do céu. Nós celebramos o dia que vamos estar na glória com o Senhor. Assim foi feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos ficando firmes, né? Que Deus nos abençoe os amados em tantos lugares. Ali estão o Felipe, a Nancy, a Pri, o Cris e o Daniel. Né? Deus abençoe os irmãos. Aqui, agora apresentando os irmãos aqui. Olha lá, Felipe, Nancy, Priscila, Cris e Daniel. Acho que todo mundo está aqui, né? Sim. E vamos ficando firmes, né, irmãos? Onde cada um estiver, sejamos todos guardados pelo Senhor. Né? Como nós. Bom. Então, Mori, Deus abençoe. Deus abençoe. Meu filho. Deus abençoe, meu filho. Amém. Oi, irmão Daniel. Deus abençoe. Não, tá cansado. Aquela luta, né? Tem dia que tá bem. Tá mais pesado, né? Tá bem. Criançada. Hoje ela tava Tava na luta. cansada. Meu filho, Deus abençoe. Essas coisas não sugam, né? Tá bem. Deus te abençoe, Cris. Deus abençoe. Vamos nós, né? Finalizar. Eu vou finalizar ali, que aí eu vou falar um tchau para os irmãos. Eu já vou lá. Nancy está lá fazendo uma pipoca. Falando um tchau aqui, meus queridos e amados e santos irmãos, né? Deixa eu ver aqui. Amém, amém, meus irmãos, amém. É sempre uma grande bênção a gente estar um tempo juntos, assim, nas transmissões, né? Deus proteja os irmãos, Deus guarde todos vocês,
no eterno amor do Senhor. Qualquer coisa, vamos nos falando, né? Vamos compartilhando e orando nesses dias que as coisas estão assim, desse jeito. Nós dobramos os nossos joelhos e nós oramos ao Senhor por essa situação no nosso país, no mundo, que o povo do Senhor seja bênção, né, em casa, perante os pais, perante o esposo, a esposa, os filhos, perante os amigos, perante as pessoas que estão aí tão atribuladas nesses momentos amargos e difíceis, né? Aquele dia voltei de Campinas no momento assim final, certo, né? Porque no outro dia eu tive que sair de lá de Campinas quarta-feira agora às 22 horas, pegando aquele voo das 23. No outro dia já não poderia stand-by viajar, né? E foi cancelado os stand-bys até tudo isso aí se normalizar. Então estamos aqui e orando pelos irmãos, saudades. Benhur, Deus abençoe também, Benhur. Né? Deus abençoe, muito obrigado. Todos nós juntos no Senhor, os irmãos aqui no Face, lá no site. Eu vi umas cidades aqui que apareceram, mais irmãos. Olha, irmãos, até Pequim, na China, né? Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos, Menlo Park, lá em Dallas, Tampa. E aqui no Brasil tem Diadema, Piracicaba, Salvador, Elias Fausto, Rio de Janeiro, Brasília, Santo Augusto, Santa Rosa, Teixeira, Osasco, Pinhalzinho, São José, Itaquaquecetuba, Manaus, Campinas, Florianópolis. Então, talvez tenha cidades que eu não mencionei, perdão, né? Deus abençoe os amados, orem por nós, oremos sempre uns pelos outros, orem pela tradução da Bíblia que estamos fazendo, né? Peço aos irmãos que orem por nós sobre isso, e também, se o Senhor assim tocar nos irmãos, no coração, pensem em enviar as ofertas, que conforme diz Paulo, aqueles que militam no Evangelho, que vivam também do Evangelho, né? E assim temos feito nesses 40 anos, o Senhor tem abençoado sempre nesse cuidado das ovelhas de Deus, em cuidar do servo do Senhor, né? Então, eu peço que orem por nós, e se for o toque do Senhor, se estiverem recebendo alimento do Senhor, por essas ministrações, considerem ajudar com as ofertas ao servo do Senhor. Muito obrigado, amados. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos. Uma bênção ter estado juntos com vocês. Sônia, Deus abençoe, né? Amamos vocês em nome de Jesus. Vamos encerrando. Vou desligando aqui, né? Obrigado e com saudade. Sempre é difícil fazer esse desligamento aqui, irmãos. Mas Deus abençoe. Estamos juntos em Cristo. Opa. Deus abençoe todos. Estamos juntos em Cristo. Opa. Aqui eu acho que deu certo já. Deixa eu ver. Marisa. Tchau. Acho que sim, irmãos. Deu tudo certo. Bom, então, agora eu vou, né? Deixa eu ver isso aqui. Por aqui assim, pra cá. Um monte de coisa, irmãos. Deus abençoe, amados irmãos que estão acessando pelo site da Eclesia Nascente de Cristo, Coinonias ao vivo, né? E onde estiverem, estamos no Espírito, estamos em Cristo. Deus abençoe, queridos irmãos. Vamos ficar firmes no Senhor. Qualquer coisa, vamos nos falando.